Então, olha só, onde é que a arginina ela é essencial de se suplementar? Essas são as condições. Durante a gravidez, em crianças em fase de crescimento, eu não estou dizendo para dar arginina para a criança estar em fase de... Isso é, claro, oferecido pela própria dieta, né? Bebês prematuros, anemia falciforme, fibrose cística, doença renal, hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes do tipo 1 e 2 e a obesidade. Eu vou falar de algumas dessas situações, mas eu vou focar principalmente nas duas últimas. Aproveitando já o que o Daniel falou sobre diabetes e obesidade, eu vou seguir falando sobre a suplementação de arginina nessas duas condições. Mas, primeiramente, na gravidez, rapidamente falando, para o desenvolvimento da placenta é muito importante que se tenha concentrações adequadas de arginina. A arginina é um aminoácido que participa também da formação de mediadores que modulam o fluxo sanguíneo, a angiogênese, e consequentemente ela é um aminoácido importante no processo de gravidez e desenvolvimento fetal. Tanto que em mulheres que têm crescimento uterino retardado, a suplementação de arginina, e eu falo principalmente de modelos animais, tem poucos estudos com humanos, ela é benéfica porque ela prolonga a gravidez, certo? Diminui a probabilidade de partos prematuros. E em crianças em fase de crescimento, isso é uma coisa óbvia. Qualquer organismo em fase de crescimento, que o metabolismo é muito acelerado, nós precisamos, por exemplo, de muita poliamina, e ela vem lá da arginina. Então, por isso que crianças em fase de desenvolvimento também necessitam de mais arginina. Bom, quando se fala em L-arginina, o que vem diretamente na cabeça de vocês, espero, é o quê? Ciclo da ureia. Falou em arginina, eu lembro do metabolismo, eu lembro lá que a arginina participa da última etapa do ciclo da ureia, onde nós temos uma enzima, a arginase, que forma a ureia e a ornitina, dando continuidade, na verdade, para esse ciclo, que ocorre, então, nesse caso, no fígado. Mas acontece que a arginina, ela não tem uma importância ali na última etapa, ela é simplesmente um aminoácido que é degradado. Acontece que a arginina ela é importante para o ciclo da ureia em uma outra etapa, que permite a continuidade do ciclo da ureia. O que a arginina ela faz? Ela é importante especialmente no fígado, porque ela, de forma alostérica, ela ativa uma enzima que sintetiza um componente bastante importante que é o NAG, o N-acetilglutamato. O que esse NAG ele faz? Ele, por sua vez, é um ativador alostérico de uma enzima importante, que é a carbomoilfosfato sintetase 1, que vocês estão vendo aqui nessa figura, que é a enzima chave no ciclo da ureia. Ela que começa as reações com o bicarbonato lá em cima, que vocês podem ver, e com o amônio. Ou seja, tem que ter arginina, por quê? Não é porque vai fazer a última etapa lá, não. Tem que ter arginina para que a primeira etapa funcione corretamente. E isso é uma coisa bastante importante que vocês entendam, porque explica, por exemplo, por que a arginina pode ser... Por que a arginina pode ser importante em pessoas durante o desenvolvimento de bebês prematuros, que eu vou explicar no próximo slide. Mas antes de chegar lá, eu quero mostrar esse slide para vocês, que resume de uma forma geral o metabolismo da arginina, tanto para a síntese quanto para o metabolismo da arginina. O que vocês encontram na parte de cima? Vocês têm lá a glutamina, quer dizer, não me dão um laser e o negócio é alto, e eu tenho que me humilhar desse jeito. Então lá a glutamina, a partir da glutaminase, formando o glutamato, e finalmente formando esse intermediário, que é a pirrolina 5-carboxilato. É um nome bem feio. Aí tem um intermediário no meio, que é o glutamato semialdeído, mas como ele se cicliza espontaneamente, então eu coloquei direto esse aqui. O que acontece aqui? Da glutamina para cá, nós temos formação de ornitina, que juntamente com a presença dessa enzima, sintetiza a citrulina.
A partir da formação de citrulina, ocorrem dois passos importantes que vão culminar na formação de arginina. A presença de duas enzimas importantes, aqui a arginina succinato sintase e a liase, vão dar origem a esse aminoácido. Então veja que a arginina ela pode vir especialmente da glutamina, pode vir também da prolina, porque ela também faz parte do metabolismo de formação de pirrolina sem carboxilato, formando a arginina, então, que agora pode ser metabolizada. Bom, quem é que pode metabolizar, quem é que pode utilizar a arginina? Várias enzimas. Ela pode ser utilizada para síntese de poliaminas, que eu não vou falar muito nela hoje, mas por outras duas enzimas importantes, e nessa sim eu vou falar bastante, que é a arginase e a óxido nítrico sintase, e as suas três isoformas. A primeira arginase forma ureia e ornitina, e a outra, então, forma óxido nítrico, que é um importante radical livre de nitrogênio, que tem diversas funções no nosso organismo. Então vejam que nós temos essas duas enzimas, e nós vamos focar bastante nessas enzimas. Bom, como é que ela é sintetizada no nosso organismo? No organismo adulto, é claro. Existe um eixo de síntese de L-arginina que se começa no intestino e termina no rim. A própria glutamina... Dois baixinhos formam um cara mais alto. Eu pensei que eu ia subir agora na cacá. Então, agora eu posso ficar assim mais longe, né? Então, veja, a glutamina da nossa dieta, ela é, então, metabolizada a citrulina. Eu vou pular alguns passos aqui. Ela é, então, metabolizada a citrulina, que cai na corrente sanguínea e é captada pelo rim. Lá no rim nós temos as duas enzimas que eu falei anteriormente para vocês, a arginina succinato sintase e a liase, que sintetizam, então, a arginina e essa passa para a corrente sanguínea. Essa é a forma básica de sintetizar a arginina no nosso corpo. Esse eixo, intestino e rim. Qualquer problema aqui ou aqui, as concentrações de arginina vão diminuir na corrente sanguínea. Vejam que o fígado, de fato, ele não é um órgão que vai sintetizar a arginina, que vai produzir arginina. Pelo contrário, ele gasta arginina. Essencial para a finalização do ciclo da ureia. Tendo, pelo menos, entendido alguma coisa disso, o que é importante, então? A arginina sintetizada que está na corrente sanguínea, ela vai servir para quê? Para a formação de novos aminoácidos, para a formação de óxido nítrico, para a formação de proteínas e de poliaminas. Então essas são as funções básicas do destino da arginina no nosso corpo. Assim, é para passar aqui? Não, é para passar aqui. É que não tem coisinha. Mas eu passo com o dedo mesmo. Bom, voltando para essa lista, como é que a arginina pode ser importante? Por que ela seria importante para bebê prematuro? Para quê? Né? Onde é que estaria isso? Bom, se vocês entenderam que a arginina é importante naquele passo inicial para ativar a NAG sintase ali, para formar esse intermediário NAG, vocês entendem que se tem problema de arginina, déficit de arginina, o ciclo do ureia não vai funcionar como deve. Acontece que o ciclo do ureia é importante para quê? Bom, em uma criança em fase de crescimento tão grande, tão intenso, existe uma degradação de aminoácidos muito grande, uma formação de amônia muito grande. Só que essa amônia em excesso é tóxica, por isso que a gente precisa do ciclo do ureia. Agora, se não tem arginina, o ciclo do ureia funciona bem? Não funciona. Porque aquela primeira etapa, ela está reduzida. O que acontece nesse caso? Aumenta-se a concentração de amônia, causando toxicidade, especialmente para o sistema nervoso central, que pode levar à morte do bebê. Então a arginina é importante. Infelizmente, né, em bebês, em crianças prematuras, a nutrição é parenteral. Né? E aí o que acontece? Vocês lembram aquele eixo que eu mostrei, como é que a arginina é sintetizada? Eixo, intestino, rim. Vai passar glutamina pelo intestino? Não vai. Então a concentração de arginina ela pode cair. E diversos trabalhos já têm demonstrado que suplementação com arginina melhora de fato a sobrevida do feto e inclusive melhora toda a parte, como você sabe, um dos principais problemas em prematuros é a deficiência respiratória. A arginina ela é capaz de
restaurar ou pelo menos estabilizar isso. E, consequentemente, o ciclo da ureia ocorre de forma adequada e ela não tem acúmulo de amônia. Certo? Então veja que a arginina também é importante nesse caso. O que mais? Agora a gente começa a chegar aonde eu quero. Fibrose cística e anemia falciforme. O que uma tem a ver com a outra e o que a arginina tem a ver com isso? Bom, vocês têm aqui uma figurinha das hemácias, né? Isso é uma doença genética, uma modificação da hemoglobina, que faz com que a hemácia ela vai perder aquele formato discoide, certo? Ela perde. Acontece que aquele formato é extremamente importante, porque ela vai ser pressionada num vaso que vai passar apenas uma hemácia por vez, como por exemplo num capilar, e se ela não tiver aquele formato discoide firme, ela pode rapidamente se romper. E o que acontece quando ela se rompe? O conteúdo que está dentro dela vaza. E o que a fibrose cística tem a ver com isso? Acontece que a fibrose cística também é uma doença genética. Nós temos uma alteração em um canal de cloreto que causa, nesse caso aqui, especialmente no pulmão, isso também afeta pâncreas, afeta rim, afeta intestino, mas nesse caso aqui em especial, o que acontece no pulmão? Existe um acúmulo de líquido, certo? E esse líquido, pela consistência dele, ele é muito atrativo para bactérias e ele acaba então induzindo diversas infecções. E o que acontece quando tem infecção? Muitas vezes morte de células do pulmão. Então vejam que tanto aqui quanto ali, nós temos células morrendo, células se rompendo. Uma célula, quando ela se rompe, o que acontece? Libera o seu conteúdo para fora. Perfeito. Voltando para o nosso slide aqui, e relembrando, a arginina pode ser metabolizada principalmente pela arginase, formando ureia e ornitina, ou pela óxido nítrico sintase, formando óxido nítrico citrulina. Tá, mas e daí? Só para vocês entenderem uma coisa. Essa enzima aqui, a óxido nítrico sintase, é uma enzima um pouquinho mais fresca. Ela precisa de um monte de coisa. O que ela precisa? Ela precisa de NADPH. Ela geralmente está associada a calcicalmodulina. Ela precisa de um outro substrato, na verdade é um cofator que é tetraidrobiopterina, o BH4, que eu vou falar depois que não está aqui. Mas ela precisa de um monte de coisa. A arginase é uma enzima mais simples. Ela tem seus inibidores, claro, mas geralmente quando você está com substrato, no caso da arginina, ela funciona e ela vai degradando a arginina, a ornitina e ureia. Onde é que eu quero chegar com isso? Nas duas situações de doença que eu falei para vocês, tem rompimento de célula. Ali está a nossa célula. Eu não sou um artista, então infelizmente a minha célula ela é redondinha. E ali a célula se rompe, horrível. O que acontece com a enzima que está lá dentro? Todas as enzimas, claro, elas vazam. Ah, mas tem óxido nítrico sintase vazando também? Tem, mas lembra que ela precisa de um monte de coisa, que tu não vai encontrar em abundância no plasma. A arginase é mais simples. E quando ela vai para a corrente sanguínea, o que ela faz? Degrada a arginina. E o que sobra? Ornitina e ureia. E o que acontece com os níveis de arginina no plasma? Eles vão diminuir. E quando se verifica nesses pacientes se de fato as concentrações de arginina são diminuídas, sim, elas estão. Então existe um paradigma agora que é da localização da arginase. Se ela está dentro da célula, se ela está fora da célula. A presença dela fora da célula pode alterar completamente o metabolismo da arginina e, consequentemente, levar a sérios prejuízos para a nossa saúde em diversas doenças. Então isso aqui também é em anemia falciforme. O que se observa aqui? Né? No plasma dessas pessoas, nós temos uma quantidade de arginina diminuída. Aqui, no caso, medida pela razão, né, a arginina ornitina, ela está diminuída em relação ao grupo controle. Então tem menos arginina. Tem mais arginase? Será que é por causa da arginase? Olha lá a atividade da arginase. Está ali, aumentada nesses pacientes e normais no grupo controle. E elas se correlacionam perfeitamente. Ou seja, nesses pacientes que têm lesão, tem extravasamento de arginase e a arginase degrada a arginina. Resultado, menos arginina disponível. Nesse caso, nós temos que suplementar e, de fato, a suplementação de arginina nas duas condições melhora a condição dos indivíduos. Inclusive, em pacientes com fibrose cística, inalação de arginina melhora o fluxo pulmonar e reduz todas as complicações. Então, de fato, ela é bastante importante. Na doença renal é um tanto óbvio. Se nós vimos aquele eixo intestino-rim, se o rim não funciona de forma adequada, o que vai acontecer?
não vai ter formação de arginina. Tanto que os índices de citrulina eles podem ser medidos e são indicativos da ausência desse aminoácido. Bom, mas agora sim, porque tem uma longa estrada para percorrer agora, finalmente cheguei aonde eu queria. Esse copo está limpo. Desconfiado. Até aqui tudo bem? Já não entendi nada no primeiro slide, Maurício. Volta.